O filme se inicia nos contando uma história onde uma máquina misteriosa despenca do céu e cai na Terra. Ela vem de uma galáxia distante e, adivinhem, seu único objetivo era exterminar a humanidade. Após um pouso forçado, alguns humanos descobriram o quão perigosa ela realmente era. Entre esses humanos estava Mitch, um líder muito consciente e astuto. Ele, junto com sua equipe, percebeu a gravidade da situação e, claro, não queria que a máquina fosse a responsável pelo fim da raça humana. Era uma ameaça gigantesca. Então, Mitch reuniu pessoas de várias tribos e juntos enterraram a máquina bem fundo na terra. Ele queria que as futuras gerações se esquecessem totalmente dessa aberração. Para garantir que a memória da máquina fosse apagada, Mitch ainda escreveu um livro sobre ela, detalhando suas funções e todo o perigo que representava. Ele temia que, se algum dia ela fosse ativada por acidente, a humanidade enfrentaria um perigo mortal. E assim, ele deixou o livro como legado para sua tribo. Com o passar dos anos, o tempo fez o trabalho sujo. Ninguém mais lembrava da máquina enterrada e muito menos sabia que ela continuava lá, aguardando para ser ativada. Avançamos para o presente, onde a Terra está devastada e em guerra. Diversos grupos se formaram, brigando por recursos enquanto o planeta se deteriorava cada vez mais. Nesse cenário de caos, duas facções chamadas Bel e Capital se enfrentam ferozmente em um campo de batalha. De um lado, o líder Bel, Steiner, avança com seus soldados. Do outro, Nathan, líder da Capital, tenta desesperadamente acabar com a guerra. No entanto, nenhum dos dois sabia que estavam lutando sobre um terreno que escondia a máquina enterrada. E como um presente de Natal antecipado, a porta da máquina estava prestes a se abrir a qualquer momento. Grandes explosões nas proximidades enfraqueceram a porta, deixando o terreno instável. A comunidade Bel avançou com tudo para destruir a base inimiga e, de quebra, liberaram um gás venenoso para matar todos. Nathan, alerto como sempre, revidou, mas acabou sendo ferido. Apesar disso, ele destruiu um tanque inimigo em resposta. No entanto, uma enorme explosão perto da máquina enterrada fez sua porta se abrir. E o que surgiu de lá foi simplesmente de arrepiar. Um mutante monstruoso, com mãos nada parecidas com as de um ser humano. Esse ser começou a matar tudo o que via pela frente, e ninguém tinha ideia do que fazer para impedir. Com garras afiadas como lâminas, o mutante começou a dizimar os soldados em seu caminho. Suas mãos mortais não pareciam humanas. Nathan tentou continuar a luta, mas logo percebeu que esses mutantes não caíam facilmente. Quando os soldados se acalmaram um pouco, Nathan avançou com cautela, mas foi nesse momento que Steiner, o líder inimigo, surgiu diante dele. Estavam prestes a atirar, quando de repente, soldados de todos os lados os cercaram. As forças restantes de ambos os lados eram quase iguais. Então, ninguém disparou de imediato. No exato momento, um som estranho e não humano ecoou e mais mutantes começaram a sair da máquina, massacrando quase metade dos soldados restantes. Ambos os líderes estavam perdidos, vendo pela primeira vez a situação catastrófica. Sem saber o que fazer, Nathan e Steiner decidiram se unir e começaram a atirar nos mutantes. Suas tropas também entraram na luta, mas o número de mutantes só crescia, deixando muitos soldados gravemente feridos. As coisas ficaram ainda mais tensas quando helicópteros de resgate chegaram para evacuar os sobreviventes. Nathan, com coragem, pediu para que todos fossem embora, enquanto ele ficava para enfrentar os mutantes. Com pouca munição, ele tentava segurar a situação, mas logo se viu sem opções e sem saber como sobreviver sozinho. A cena então muda para uma região coberta de neve, onde algumas pessoas conversam com um padre. Elas informam que a antiga máquina, enterrada anos atrás, finalmente foi aberta. Essas pessoas eram da mesma tribo que a havia escondido e agora estavam aterrorizadas com o que havia acontecido. O padre sabia que algo precisava ser feito imediatamente para evitar o fim da humanidade. O número de mutantes só aumentava, e o antigo livro que falava sobre como lidar com a máquina foi finalmente aberto. Mesmo após ler, ninguém tinha certeza se conseguiriam resolver a crise. O padre Samuel estudou o livro e descobriu uma informação alarmante. A máquina emitia ondas que podiam controlar corpos humanos mortos, transformando-os em mutantes. Em um mundo em que os mutantes crescem a cada ferido ou morto, o caos se espalha rapidamente. O livro antigo revela que, por mais poderoso que fosse um exército, não seria capaz de deter a onda de mutantes. Eles continuariam a crescer até que não restasse nenhum humano, e só quando a humanidade se extinguisse é que o número de mutantes começaria a diminuir.
Mesmo após ler tudo, Samuel, o padre, não tinha uma solução clara. No entanto, ele descobre uma possibilidade. Um ser especial poderia entrar na máquina e destruí-la de dentro, restaurando todos os mutantes à sua forma original. Mas a grande questão era: quem seria esse escolhido e como alguém conseguiria entrar na máquina? Samuel sabia que precisava agir rápido, então convocou os líderes dos 4 grupos que antes disputavam recursos, mas agora tinham um inimigo comum. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme A Era da Escuridão. Comente gostei para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Ele explicou que, se não parassem de lutar entre si, os mutantes destruiriam toda a humanidade. O medo tomou conta dos líderes, que já haviam perdido metade de suas forças. Os mutantes estavam se espalhando, matando sem parar. Um dos líderes sugeriu enviar os sobreviventes para Marte, já que lá não havia mutantes, e a máquina não chegaria até lá. Mas Samuel foi firme. Os recursos eram escassos, e não havia como salvar todos. Um líder propôs que somente os ricos e poderosos deveriam ser evacuados, uma ideia que Samuel rejeitou de imediato, chamando-a de injusta e egoísta. Para ele, ou todos seriam salvos, ou ninguém. Samuel tinha uma solução alternativa: formar uma equipe para destruir a máquina. No entanto, os líderes não aceitaram ajudá-lo, e sem apoio, ele se sentiu desesperado. O tempo estava contra eles. Os mutantes já haviam destruído várias cidades e a situação só piorava. Enquanto isso, as naves de resgate estavam levando os civis que conseguiam bilhetes. Mas o pior ainda estava por vir. Em um ataque inesperado, os mutantes invadiram uma nave e a destruíram, matando muitos civis. As coisas estavam indo de mal a pior. Até mesmo Marte, um suposto refúgio seguro, já não oferecia mais garantia de salvação. Samuel havia previsto que tudo isso aconteceria, e agora a realidade estava se desenrolando conforme seus temores. Nesse momento, somos apresentados a Mike, um soldado que havia lutado ao lado de Nathan. Mike vai até a casa de Nathan para dar a devastadora notícia de sua morte na guerra. A esposa de Nathan, ao ouvir a notícia, desmorona. Ele era tudo para ela, seu apoio, e para piorar, ela e sua filha nem sequer tinham os bilhetes necessários para ir a Marte. Sozinha, ela teria que lutar para proteger a filha nos tempos mais sombrios. Mike, também devastado, decide ficar ao lado dela, mas o peso da desesperança o leva a um bar, onde começa a beber, sentindo que o fim estava próximo. Foi então que Samuel entrou no bar e se aproximou de Mike. Ele falou sobre uma missão em andamento. Uma equipe entraria na máquina para destruí-la de dentro, eliminando a ameaça dos mutantes. Mas Mike já não tinha forças para lutar. Ele recusou a proposta, ciente de que a missão seria praticamente suicida. Samuel, desapontado, saiu, e a história continua com a esposa de Nathan preparando um veneno para ela e para sua filha. Ela preferia tirar a própria vida do que ver a filha se tornar comida para os mutantes. Mas nesse momento, algo inesperado acontece. Um bilhete para Marte chega à porta delas. Alguém lá fora estava ajudando os necessitados, oferecendo bilhetes para salvar quem ainda tinha alguma chance. Com a esperança renovada, a esposa de Nathan abandona o plano de suicídio e decide partir para Marte com sua filha. Enquanto isso, Samuel continua montando sua equipe. Ele expõe o plano. Um grupo de soldados corajosos se infiltraria na máquina subterrânea para destruí-la de dentro. O caminho até o núcleo seria mortal, cheio de desafios e horrores. Mas, com um número crescente de pessoas se unindo à missão, Samuel acredita que o escolhido pode estar entre eles. A equipe de Spinner, por sua vez, havia capturado um mutante e estava estudando sua fraqueza. Uma mulher da equipe revela que, se atingissem o coração dos mutantes, eles morreriam rapidamente. Ela demonstra e a teoria se confirma. Agora, todos sabem como eliminar os mutantes de forma mais eficaz. Mesmo achando o plano uma furada sem volta, Steiner pulou fora. Já Samuel seguiu firme e sua galera confiava nele até de olhos fechados. Com tudo pronto, armas, coragem e umas boas doses de adrenalina, o pessoal embarcou na nave. O clima lá dentro era intenso, mas tinha aquele papo camarada, tipo, vamos nessa, mas vai dar ruim. Todo mundo sabia que a união era o que ia segurar aquela missão de doido. A nave levantou voo e do alto dava para ver a destruição que os mutantes tinham deixado no caminho. Era cidade devastada para todo lado, parecia cena de fim de mundo. No meio desse caos, o piloto viu uma nave civil vindo torta em direção a eles. Quando foram olhar de perto, surpresa. Mutantes tinham tomado o controle e estavam tentando jogar a nave direto na deles.
O piloto até tentou dar aquele balé no ar, mas o caldo entornou. A nave dos mutantes explodiu, e a da equipe de Samuel também levou porrada. Estavam em queda livre. Tentaram abrir os paraquedas, só que o vento e a velocidade não colaboraram. Os panos rasgaram tudo. Era pouso forçado na marra. Por sorte ou milagre, ainda tinham os reservas, mas na hora de abrir, se chocaram contra um prédio. Atravessaram o negócio e, na sequência, conseguiram desacelerar com os paraquedas. Caíram meio esbagaçados, mas vivos. Um a um, foi saindo dos destroços, até que viram que o capitão estava muito mal. Tinha levado vários ferros pelo corpo e sabia que não passaria dali. Com sangue nos olhos e coração na missão, ele pediu uma granada e mandou a galera sair. Fez o sacrifício final. Explodiu junto com o perigo para abrir caminho para o time continuar. Com os olhos cheios, mas o foco renovado, o grupo seguiu em frente. Durante o trajeto, Mike viu uma cena revoltante. Civis tentando embarcar para Marte com bilhetes válidos, mas 2 soldados estavam na entrada cobrando propina. A injustiça deixou Mike possesso. Agora, além dos mutantes, tinham que lidar com os vermes humanos também. Mike não pensou 2 vezes. Foi direto até os soldados na entrada da nave e quando um deles teve a cara de pau de cobrar propina, ele respondeu com bala. O outro, apavorado, liberou geral, sem fazer mais perguntas. Mike não ia deixar que só os endinheirados escapassem. Queria ver o povo simples também com chance de pisar em Marte. Logo depois, ele se reencontrou com a equipe. Guiados por um mapa antigo, desses que pareciam ter saído direto de um filme de caça ao tesouro, seguiram em frente. Dizem que esse mapa tinha sido deixado pelos ancestrais, na época em que aquela máquina bizarra apareceu pela primeira vez. A entrada principal era um convite para virar jantar de mutante, então decidiram seguir uma rota alternativa, indicada por uma igreja abandonada. Chegando lá, o clima era de filme de terror. Silêncio total, tudo coberto de poeira. Mas ali, bem no altar, encontraram uma entrada secreta para um túnel. E o elevador? Uma geringonça velha que desceu tanto que parecia estar indo até o centro da Terra, cerca de 220 andares para baixo. Como o elevador não ia até o fim, tiveram que descer pendurados por um cabo. Ninguém curtiu muito a ideia, mas Kim se voluntariou para ir primeiro. Corajosa ou inconsequente, foi na frente e disse que avisava se encontrasse perigo. Um por um, foram descendo. Lá embaixo, tudo escuro e nenhuma porta à vista. Até que Samuel escorregou e começou a despencar. Mike, rápido como nunca, agarrou sua mão no último segundo. Quando se deram conta, Samuel tinha parado bem no meio de um ninho de mutantes. A treta começou. Kim e Mike entraram na briga e foi tiro para todo lado. Até que Steiner, sempre no modo egoísta ativado, jogou uma bomba e esqueceu que Samuel ainda estava lá. Mike salvou o dia de novo, pegou a bomba no ar e lançou num buraco mais fundo, onde havia ainda mais mutantes. A explosão foi absurda, mas em vez de limpar o caminho, só piorou. Um verdadeiro enxame de mutantes começou a sair dali. O tiroteio ficou intenso. Samuel lutava com tudo, Kim metralhava do alto, até ficar sem munição. Mesmo assim, segurou a bronca até que o elevador onde estava despencou. Ferido gravemente, Kim caiu. A luta só estava começando. Depois da baita confusão, o grupo de Mike se reorganizou e logo avistou uma porta lá na frente. Mas claro, uma multidão de mutantes bloqueava o caminho. A tensão só aumentava, até que uma explosão gigantesca rolou. Era o elevador de Kim despencando. E para piorar, ou melhorar, ele caiu segurando uma granada. A detonação foi o suficiente para limpar o caminho. Mas Kim não resistiu. Samuel, abalado, fez uma prece por ele antes de seguirem. Com o caminho livre, abriram a tal porta e seguiram em frente. Samuel usou água benta no chão, coisa de outro mundo literalmente, e revelou um túnel escondido. Era o atalho direto até a tal máquina. Já quase no destino, deram de cara com uma curva onde podiam ver vários mutantes lá embaixo, carregando gente ferida como se fossem sacos de batata. Foi nesse momento que Mike congelou ao reconhecer um rosto conhecido. Nathan ainda estava vivo, sendo arrastado por uma daquelas criaturas. Enquanto o resto do time queria seguir, Mike tomou uma decisão difícil. Disse que ia resgatar o amigo, mesmo com Steiner tentando barrar o plano. Até sacou a arma, mas Mike não se intimidou. Mike desceu, foi direto no mutante e eliminou a ameaça com precisão. Nathan, todo machucado, só conseguiu perguntar da família. Mike garantiu que eles tinham sido levados para Marte e estavam a salvo. Aliviado, mas consciente, Nathan pediu que Mike acabasse com seu sofrimento e seguisse com a missão.
Mike fez o que era preciso e partiu para reencontrar o grupo. Enquanto isso, Steiner e o resto da equipe caminhavam por uma trilha super estreita. Qualquer escorregão era sinônimo de ataque mutante. E adivinha? Steiner escorregou. As pedras caindo chamaram a atenção dos mutantes, que foram direto nele. Para piorar, roubaram a bomba que seria usada para destruir a máquina. Steiner até tentou resistir com sua Uzi, mas era mutante demais para pouca munição. Samuel queria seguir, mas o time voltou para tentar salvá-lo. Resultado? Virou massacre. Samuel e quase todos foram abatidos. Quando Mike chegou, só restava Lena em choque, cercada de destruição. Mesmo sem entender direito o que fazer, Mike encarava a tal máquina como quem encara boleto atrasado. Sabia que tinha que resolver, mas não fazia ideia por onde começar. O único que sabia o caminho das pedras era Samuel. Só que ele já tinha virado história. Mike mostrou uns documentos para Lena, torcendo para ela ser o cérebro da dupla, mas ela também ficou mais perdida que cebola em salada de frutas. Diante da falta de opções, os dois resolveram apelar para o plano mais direto possível, jogar a bomba bem no coração da máquina e torcer para o melhor. Juntaram o restinho da equipe e seguiram por um túnel. No fim, encontraram um mecanismo gigante, daqueles que só de olhar você já sabe que vai dar ruim. Era lá que os robôs transformavam gente em mutante, tipo um laboratório do capiroto. Para chegar no núcleo da máquina, precisavam descer por uma corda. Como Lena e Stacy eram mais leves, Mike e Steiner deram aquele empurrãozinho básico. Só que o barulho atraiu os mutantes, e Steiner percebeu que alguém ia ter que segurar a bronca. Sem pensar duas vezes, ele se despediu à distância, detonou uma bomba e segurou os bichos por tempo suficiente. Enquanto isso, Mike penava para segurar a corda com o peso das duas. No sufoco, eles chegaram numa plataforma, mas a paz durou pouco. Um braço mecânico agarrou Mike, enfiou um chip nele e quase furou a cabeça do cara. Mike, num surto de adrenalina, se livrou e ainda meteu bala no braço robótico. Mesmo parcialmente infectado, ele continuava consciente. Correndo contra o tempo, Mike tentou armar a bomba, mas os papéis pareciam estar em outro idioma. Enquanto isso, Lena e Stacy se viravam contra os mutantes. Tudo piorou quando o mutante que foi Samuel apareceu. Ele não era mais o amigo de antes. Stacy tentou resistir, mas acabou morta. Lena tentou enfrentar Samuel com toda a determinação que ainda tinha, mas ele já havia se tornado muito mais poderoso do que todos eles juntos. Com um golpe fatal, Samuel também tirou a vida dela. Restava apenas Mike. Os dois começaram uma luta intensa, mas algo chamou a atenção de Mike. Uma página caída revelava o desenho de uma arma, a mesma que tinha escorregado do bolso de Samuel momentos antes. Ele então percebeu que aquilo poderia ser uma espécie de chave, e realmente, no centro da máquina, havia uma estrutura semelhante. Rapidamente, Mike encaixou a arma no peito de Samuel e a girou no núcleo da máquina. A partir daí, tudo começou a desmoronar. A estrutura inteira tremia, e mudanças internas indicavam que o colapso era iminente. Sem saber como escapar, Mike ouviu Samuel, já quase sem vida, dizer para confiar e simplesmente pular. Ele saltou em direção à água e acabou emergindo do outro lado, por uma caverna. Nesse instante, a máquina começou a se erguer. Era, na verdade, uma nave alienígena retornando ao espaço profundo. E assim, a missão chegou ao fim. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.